Capítulo 8. Alguns métodos práticos. O cristianismo é uma religião bastante prática, que ensina no que crer, credenda, e depois o que fazer, agenda. A parte do crer vem primeiro, mas deve ser seguida pelo elemento que executa. Tiago diz que não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Tiago 1:22. A parte que age constata vida em Cristo. Ouvimos a palavra, cremos e então fazemos o que a palavra ordena. Nós estávamos mortos em pecado. Fomos ressuscitados dentre os mortos e agora andamos em novidade de vida. Romanos 6:4. Primeiro, entendemos aquilo em que devemos crer, quanto ao contentamento. E agora é o momento de olhar para o que devemos fazer. O contentamento se destaca como um ensinamento bastante prático e devemos priorizá-lo com uma graça cristã a ser dominada. Mas, à semelhança de todos os ensinamentos práticos, aplicá-lo à vida demanda esforço. A vida cristã requer força e diligência. Quando fui convertida, alguém sabiamente me disse que a vida cristã não é um mar de rosas. Ser discípulo de Jesus significa tomar sua própria cruz e segui-lo. Lucas 9:23, 1 Pedro 5:8. Nos exorta a sermos sóbrias e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O contentamento nos fortalece tanto para que nos defendamos, quanto para que prossigamos na ofensiva pela fé. Em Marcos 12:30, Jesus cita o primeiro mandamento: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Permita-me destacar o último ponto mencionado aqui. Toda a tua força. Amar a Deus requer força. Nosso amor a Deus não é limitado a nosso coração, alma e mente. Somos ordenadas a amar a Deus com toda a nossa força. Pense nisso. Quão forte é você? Você está amando a Deus de modo fraco, débil? Você tem um amor anêmico e abatido pelo Senhor? Ou você está se esforçando para servi-lo com um amor forte, saudável, vigoroso, vibrante e poderoso? Exercer o contentamento significa crescer em força para amar a Deus em cada circunstância e em cada situação. Ficamos mais fortes toda vez que aplicamos o contentamento aos nossos corações e à nossa mente. Quando é difícil estar contente, é preciso escolher o contentamento. É como fazer academia. Quando já conseguimos levantar pequenos pesos com facilidade, adicionamos mais peso. Nos esforçamos e aí é que nossa força cresce. Essa é a vida cristã. Vou lhe dar 2 exemplos para ajudá-la a passar do descontentamento para o contentamento. Esses exercícios exigem e, ao mesmo tempo, criam força. São simples, mas requerem concentração e empenho. E por mais que deseje o contentamento, o incrédulo é simplesmente incapaz de praticá-lo. Você, no entanto, tem Cristo e pode realizar tudo por aquele que a fortalece. Portanto, alegre-se no fato de estar buscando amar a Deus com mais e mais força. Lembre-se outra vez de que a piedade com contentamento é grande ganho. Gratidão. O primeiro exercício é praticar a gratidão. A reclamação é o grande inimigo do contentamento e todas nós murmuramos mentalmente muito mais do que imaginamos. Possivelmente estamos murmurando mais e mais em nosso coração durante o dia, olhando para as situações com um olhar de ingratidão.
Essa postura expulsa o contentamento e aumenta o tamanho de nossos problemas. Esse padrão deve ser mudado, se desejarmos alcançar o contentamento piedoso. Talvez a carne queira continuar murmurando, por usufruir de certo prazer em meditar em tudo que é errado. Mas, se desejamos crescer em graça, precisamos batalhar contra a carne e considerá-la morta. Romanos 6,11. Lembre-se de permanecer fora da lixeira. A gratidão deve ser cultivada, encorajada, nutrida, promovida e estimulada. Faça disso um hábito diário. Verbalize sua gratidão a Deus em oração. Fale dela com a sua família e seus amigos. Faça questão de recordar as palavras de Paulo a Timóteo. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6:8. Pode parecer um padrão bem baixo para nós, pois desejamos muito mais. Mas precisamos aprender a concordar com Deus acerca da realidade e mudar nossa perspectiva. Você tem comida para hoje? Observe como Deus tem lhe provido alimento. Por exemplo, ao sentar-se para tomar café da manhã, gaste 1 minuto refletindo sobre quanto Deus tem feito e como Ele agiu para colocar aquele ovo com torrada e bacon em seu prato, sem mencionar o café quentinho e o suco de laranja. Agradeça ao Senhor pelo frango, pelo fazendeiro e pela plantação de trigo, pela laranjeira e pela plantação de café, e pelo porco, e pelo açougueiro, e pelo banqueiro, e pelo motorista de caminhão, e pelo vendedor. Esses são apenas alguns dos muitos elos na cadeia da maravilhosa providência de Deus. Isso é a responsabilidade pelo seu café da manhã. Você é capaz de contentar-se com tudo isso? Sim. Tente fazer esse mesmo exercício em relação às suas roupas. Considere quantas mãos estiveram envolvidas para que você e a sua família possam se vestir em um só dia. Malhas provenientes de lã, de ovelhas, camisas de plantações de algodão e sapatos de fazenda de gados. Onde estão o ganso com o qual forraram o meu agasalho de baixo? Onde está a fábrica que fez os botões e os zíperes? Considere quantas criaturas de Deus nos servem para prover diariamente o alimento e as roupas de que precisamos. Agradeça ao Deus que faz tudo isso ser possível, trazendo o alimento e a vestimenta para os seus filhos por todos os dias de suas vidas. Uma vez que você começa a considerar atentamente, com frequência, a boa mão da providência em apenas essas duas áreas da alimentação diária e da vestimenta, não demorará muito até que você considere estender sua gratidão cada vez mais adiante, percebendo a mão de Deus em tudo. Considere sua bondade no clima, todos os tipos de clima, na beleza da criação, na glória do seu cuidado diário e na bondade para com nossos familiares e amigos. Quando praticamos a gratidão, nossos olhos se abrem para a bondade por trás das nossas muitas bênçãos. Isso requer diligência, esforço e constância, assim como praticar um instrumento. Logo você se surpreenderá ao ver como está acertando as notas e o quanto a gratidão tornou-se um hábito. Subtração. Outra maneira prática de adquirir contentamento é praticando aquilo que Jeremiah Burroughs chama de subtração. Ele diz que um homem chega ao contentamento não por acrescentar mais a sua condição, mas, pelo contrário, por subtrair de seus desejos de modo a tornar suas vontades e circunstâncias niveladas e iguais. Contar as bênçãos é uma coisa, mas e quanto às atribulações e aflições, desejos e necessidades? Essa ideia de subtração é realmente brilhante. Deixe-me tentar colocá-la em termos simples.
Quando você descobre que está descontente com uma circunstância ou dificuldade, em vez de esperar até que as situações estejam resolvidas para então ficar contente, determine-se a estar contente durante o processo. Pensamos que se pudéssemos somar a nossa situação e conseguíssemos uma casa nova, ou perdêssemos um pouco de peso, ou fizéssemos uma amiga, ou saíssemos das dívidas, ou encontrássemos um marido, ou conseguíssemos um novo emprego, assim estaríamos contentes. Isso significa adiar o contentamento até que nossas circunstâncias correspondam aos nossos desejos. Dessa forma, até que conseguimos o que queremos, damos lugar ao descontentamento e à infelicidade. Mas por que permitir que nossos desejos tenham poder sobre nós? Estamos dando às circunstâncias a autoridade sobre os nossos corações e a chave da nossa alegria. Em Cristo, temos o poder para irmos na direção contrária. É isso que Borges diz sobre sublimitação. Podemos ter poder sobre nossos desejos em vez de permitirmos que Ele tenha poder sobre nós. Podemos fazer com que nossos desejos correspondam às nossas circunstâncias. No lugar de infelizes com os nossos empregos ou com a situação em que nos encontramos, decidimos estar satisfeitos com aquilo que Deus tem feito. E é dizer a Deus: eu desejo aquilo que o Senhor ordenou. O Senhor sabe o que é melhor para mim agora, e eu me alegro no Senhor. O contentamento é interno, é humilde. O contentamento é submisso a Deus e agradece a Ele por todas as coisas. O contentamento decide não se preocupar, nem se exasperar, nem murmurar ou reclamar, e enxerga essa situação como ameaças e inimigos. Isso tudo não quer dizer que deixamos de orar por um novo emprego ou por um apartamento maior, mas significa que estamos contentes enquanto oramos. Estamos satisfeitos com o que Deus tem feito por meio das circunstâncias difíceis. Anos atrás, li em algum lugar que deveríamos plantar flores ao redor de chalés, não só ao redor das mansões. Eis uma ótima ilustração de contentamento. Ele aproveita ao máximo as circunstâncias do momento sem esperar até que as coisas mudem. E, aliás, por que Deus deveria responder às nossas orações se estamos orando de maneira descontente? Deveríamos pedir tudo com fé e alegria em nosso bom Criador. Tendo aprendido a fazer nosso coração corresponder às nossas circunstâncias, podemos então ver as boas coisas que estão por vir. Ficamos confortáveis, não desconfortáveis. Ficamos em sintonia com as nossas bênçãos, não desejosas por mais. Crescemos em paciência e sabedoria. Percebemos a mesquinhez e a vaidade de nossas queixas e reclamações. Se dependente de nossas circunstâncias, o contentamento fica preso a um fundamento instável e incerto, uma vez que as circunstâncias estão sujeitas a mudanças. Mas, quando o contentamento repousa sobre a soberania e a bondade de Deus, aí sim ele se fundamenta em algo certo. Estamos a salvo. Nosso coração está seguro. Nossa alegria está protegida. Isso é o que significa dizer: posso tudo em Cristo que me fortalece. O que Deus está lhe ensinando em suas circunstâncias? Que colheita está por vir da sua plantação? Seria paciência, contentamento, humildade e gratidão? Se sim, sua vida interior está confortável e tranquila. Esse é o tipo de paz que excede todo o entendimento. Isso não faz sentido no mundo, pois é de outro mundo. Por fim, não há nada como a adoração semanal a Deus para colocarmos a mente em ordem. Nosso coração é como um instrumento que se desafinou. A adoração nos afina novamente, coloca nossas cordas em ordem e nos ajuda a fazer um som agradável mais uma vez. Questões para meditar. 1. Você consegue se lembrar da última vez que permaneceu grata, mesmo em meio a uma situação difícil? 2.
Se sim, como dar graças a Deus influenciou sua perspectiva? 3. Quais são algumas maneiras práticas de fortalecer e aumentar a gratidão? 4. Você tem algum chalé ao redor da qual possa plantar flores? Você tem esperado conseguir uma mansão para começar o seu plantio? 5. Pense numa área em que você possa praticar a subtração a fim de obter contentamento.